Está no ar, pela Mundial, programa Jornadas, com Cristina Long. Para você que quer entender como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas, com Cristina Long. Boa tarde, pessoal. Eu sou Cristina Long mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial e neste horário pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu tenho outros programas, outros 5 programas aqui na rádio e é um prazer estar com vocês. Gente, eu vim falar sobre como você pode mudar a sua vida, como você pode realmente chegar naquela pessoa que você sempre desejou ser e que você não conseguiu até hoje. Você já parou para pensar porque você não conseguiu? Você já parou para pensar que as pessoas que não conseguem, na verdade, elas não sabem como, além delas não se sentirem capazes de serem aquilo que elas desejam? E esse é o ponto. Quando você não entende como fazer, é porque você não aprendeu, porque você não teve esse aprendizado, você não teve as experiências necessárias para fazer as coisas de uma determinada maneira. Agora, o mais importante, além, de saber fazer o que é preciso fazer, saber o caminho que você precisa trilhar, a pessoa, para ela conseguir coisas na vida, para ela prosperar, para ela conseguir aquele tão sonhado emprego, para ela conseguir aquele amor maravilhoso na vida, aquilo que você quer, não importa. Aquilo que você quer tem a ver com aquilo que você sente. Então, quando a pessoa ela quer uma coisa, mas ela sente que ela no fundo, ela não merece, não vai acontecer. E é aí que a gente precisa trabalhar para resolver a sensação de falta de merecimento. E o que faz uma pessoa se sentir não merecedora? Na verdade, gente, as nossas experiências trazem muita carga emocional. Então, quando a gente é criança, principalmente, ou quando você passou por uma experiência que foi ruim, você guardou no seu corpo, emocionalmente falando, em termos de memórias emocionais, você guarda no seu corpo essas experiências. Então, você acaba adquirindo uma ideia falsa de que você não merece. Então, quando as pessoas chegam lá no consultório, eu vejo que elas querem muito progredir, elas querem coisas, elas querem dinheiro, mas elas não entendem como elas fazem para chegar lá, porque elas sentem dentro delas que tem um obstáculo, que tem um buraco ali na frente que elas não conseguem ultrapassar, não conseguem pular, para chegar do outro lado. E esse é o ponto. A gente precisa entender que todas as experiências que nós tivemos na vida nos trouxeram sensações. Todas essas sensações ficam gravadas no nosso corpo, fisicamente falando. E quando essas sensações ficam gravadas, fica programado dentro da pessoa o modo de operar na vida. Então, eu vou dar um exemplo. Se a pessoa passou por uma situação onde ela se sentiu humilhada, massacrada, onde houve bullying, onde ela sofreu por algum motivo, aquele sofrimento, aquelas sensações que a pessoa teve naquela experiência, fazem com que a pessoa, na verdade, fizeram com que a pessoa se encolhesse na vida. Então, a pessoa, muitas vezes, racionalmente, ela sabe que aquilo que aconteceu está no passado. Mas, quando a pessoa se vê perante uma coisa nova e que tem uma certa ligação com o passado, por exemplo, se a pessoa se expôs no passado e foi ruim, ela foi... riram da cara dela, ela se sentiu mal fazendo aquilo. No futuro, ela sabe que não é a mesma situação, mas o corpo reage. E como o corpo reage? Sentindo as mesmas sensações, porque fica ligado, é como se fossem cordões invisíveis que ficam ligados. Então, o que é preciso fazer? É preciso desligar emocionalmente na pessoa todas as sensações que ela teve com o passado dela que fazem ela reagir, fazem ela ter um comportamento que tem a ver com uma certa proteção. A pessoa ela se comporta de um modo onde ela tenta se proteger ou ela tenta fugir daquilo que houve no passado e que foi muito ruim. Então, para que você mude a sua vida, você precisa mudar como você sente dentro de você a experiência que você teve e a experiência que você vai ter. Então, a gente simplesmente tem que pegar a situação que aconteceu e desmantelar ela, desconectar ela de você. E é isso que eu faço. Para quem não me conhece, eu sou especialista
em inteligência emocional e tem uma técnica que chama-se técnica Long, onde eu vou lá e justamente reprogramo a mente. Então vou contar um caso aqui, que é um caso onde uma moça, ela chegou e ela já estava muito bagunçada emocionalmente pelas coisas que estavam acontecendo na vida dela, e ela estava encolhida, era uma pessoa, uma moça, né, ela estava naquele momento como uma pessoa que não conseguia se expressar, ela fugia, ela se esquivava das coisas, por quê? Porque estava lá gravada na memória dela, emocional, racionalmente ela sabia disso, mas ela sentia principalmente uma sensação muito ruim quando ela se via no meio de pessoas. Então, ela foi cada vez mais sentindo aquilo gerou um pânico e a pessoa simplesmente começou a não sair mais de casa, a se encolher e mudou toda a vida dela, passou a trabalhar em casa. Só que é uma pessoa que não vivia mais, né? Uma pessoa que só sobrevivia, que ia levando os dias, que rezava para as coisas para ela não ter que enfrentar as coisas. Então, olha que interessante. Ela me contou a história dela, uma história bem complicada do que aconteceu, né, na experiência passada dela. Tem até gente que não lembra da experiência, mas sente, então não precisa lembrar, eu trabalho com a sensação. E aí, quando ela passou pela técnica, né, e eu tirei de dentro dela a conexão que ela tinha com a experiência, ela conseguiu, a partir daquele dia, olhar para a experiência sem sentir. E isso é maravilhoso, porque aí ela se sentiu capaz. Daí eu trabalhei também com memórias novas, né, onde eu coloquei ali algumas sensações novas para que ela tivesse o impulso de buscar uma vida diferente, de ir atrás de coisas diferentes. E aí, a partir daquele dia, gente, ela mudou. E ela voltou na semana seguinte falando: Cris, não sei o que você fez, mas eu estou me sentindo completamente diferente. E é assim que acontece, porque você só vai mudar a sua vida quando você mudar o que você sente a respeito da sua vida, e você precisa entender que a forma com que você interpreta, a forma com que você sente o que está acontecendo e como você interpreta o que está acontecendo é o X da questão. Então, se você está interpretando neste momento que você é uma pessoa fracassada, que você é uma pessoa que não tem valor, que você é uma pessoa que não vai conseguir, que você é uma pessoa, sei lá, do jeito aí que você está pensando, essa não precisa ser a verdade, isso não precisa te definir. Então, quando a gente olha para uma pessoa, né, quando eu olho para uma pessoa, eu vejo o quanto essa pessoa está presa a todas as situações que ela viveu no passado. E aí, com essa técnica que chama-se método Long, eu vou tirando essas sensações. Gente, isso é um processo bem rápido. Eu estou há 22 anos trabalhando como terapeuta, amo o que eu faço e, inclusive, escrevi alguns livros falando sobre o assunto. Por quê? Porque é preciso mudar o que você sente para você se sentir capaz de realmente chegar no seu desejo. Então, para que você mude a sua vida, a gente também tem que criar uma nova personalidade. Você precisa ter uma nova personalidade. Porque essa personalidade aí talvez seja neste momento a personalidade que se sente fracassada, a personalidade medrosa, a personalidade que é atrapalhada, a personalidade que é desorganizada, que não faz. Agora, para que você seja aquela pessoa que você tanto deseja, né, você precisa mudar o modo de pensar, de agir e de sentir. E é nisto que eu trabalho. Eu faço a pessoa olhar para aquilo que ela quer. A gente define ali no consultório o que você quer, né? Eu pergunto para a pessoa o que você quer em primeiro lugar. A pessoa me traz ali aquilo que ela quer e nesta definição eu vou entender o porquê que a pessoa não chegou lá. Muitas vezes, gente, a pessoa não chegou porque ela realmente só se sente incapaz, insegura, se sente não merecedora. Então, aí o sentimento está muito voltado às sensações que a pessoa acabou vivenciando na vida dela, que fizeram ela se sentir daquele jeito. Esse é um exemplo. Outras vezes, a pessoa, ela até tem uma estima interessante, ela até sabe ali o que tem que fazer, mas ela não entende o processo, o começo, o meio, o fim. Então, a pessoa às vezes tenta fazer uma coisa partindo do fim e isso fica atrapalhado, né? E a pessoa não chega onde ela deseja. Então, é preciso entender o seguinte:
que para você ter a vida que você deseja, para você prosperar, para você conseguir muitas coisas na sua vida, você vai precisar sim mudar quem você vem sendo. Nós vamos mudar a sua personalidade. Você vai ter que se tornar a pessoa que você deseja agora. Porque as pessoas ficam pensando assim, o dia que eu me aposentar, o dia que eu ganhar dinheiro, o dia que tal pessoa cooperar, o dia que tal coisa acontecer, aí eu vou fazer o que eu preciso. Não, sabe por quê? Porque você está acreditando numa falsa ideia de que um dia existe, um dia não existe. Procura lá no calendário, gente. Então, para você mudar a sua vida, você precisa usar no dia a dia uma nova maneira de atuar. Você vai precisar mexer em quem você é agora. E é isso que eu faço, gente. Com o meu método, eu olho para você, eu vou olhar para você, eu vou entender quem você se tornou por todas as experiências da sua vida, você vai me contar sobre a sua vida, e nós vamos definir quem você quer ser, o que você quer da sua vida. E essa ponte entre quem você está sendo agora e quem você quer ser, eu vou fazer e vou, através do meu método, tirar, desmantelar, dissolver todas as sensações que você tem a respeito da falta de tudo que você precisa, ou seja, eu vou tirar as sensações erradas que você tem a respeito desse conseguir. E quando a pessoa muda a sensação, gente, a pessoa vai para a vida, a pessoa vai para a ação, a pessoa se conecta diferente com os outros. Então, é delicioso olhar isso, eu amo ver os resultados. Então, gente, eu sou Cristina Long, estou aqui na Rádio Mundial, tenho outros programas aqui para quem não me conhece, ficarei com vocês agora, todos os sábados também. E eu vou deixar o nosso WhatsApp, fala lá com o meu assistente, ele vai te mostrar, vai te explicar como que você pode fazer para mudar também a sua vida. Então, o meu WhatsApp é 944131010, 944131010. O meu site é cristinalong.com.br, cristinalong.com.br. Lembrando, gente, que o Long se escreve L-O-N-G-H-I. Lá no meu site tem as informações sobre as consultas, que podem ser feitas inclusive via chamada de vídeo. Tem também as informações sobre os meus livros, você pode adquirir um dos meus livros. Aqui no Brasil eu tenho 4 livros que eu escrevi, lá fora nos Estados Unidos eu tenho um, que tem aqui no Brasil também. Tem as informações sobre o nosso espaço, tem tudo lá. Então, cristinalong.com.br. Então, vamos lá. Pensar de um jeito e sentir de outro não funciona. Se você quer... Você está pensando, né? Aquilo que você deseja muito. Você pensa e você deseja, mas você sente lá dentro que não é possível, e esse é o grande mal, né, das pessoas, as pessoas não entendem que elas não vão chegar. Pode reparar, gente, que pessoas que são muito bem-sucedidas na vida, elas sentem que elas podem ser bem-sucedidas, elas sentem que elas são, elas sentem que elas vão conseguir cada vez mais, elas se colocam com clareza, né, de quem elas são na vida. Agora, uma pessoa que é a maioria, né, que pelo menos a maioria dos que chegam lá no consultório querem, mas não percebem que a vida que elas estão tendo está sendo totalmente incoerente com aquilo que elas querem. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa quer ser promovida, mas ela age, a personalidade dela age como uma pessoa desorganizada ou encolhida, que não sabe se expressar. E aí tem muitas outros sentimentos, outros detalhes que precisam ser, claro, organizados. Mas é uma pessoa que não está percebendo que as incoerências. A pessoa fala uma coisa que ela define para ela que ela é, mas é como se a pessoa olhasse no espelho e não percebesse que não é nada disso, daquilo. Então, por exemplo, às vezes eu tenho gente que chega lá e fala, eu sou empresário. E aí, o que eu vejo não é um empresário. Né? É um empresário que sai a pé, é um empresário que briga para pagar ou né, barganha muito. Isso não é a definição de um empresário, isso é a definição de uma pessoa que acha que é empresário. Porque o empresário tem dinheiro, né, gente? O empresário, por exemplo, ele vai lá e paga. Então, são incoerências. Ou a pessoa, ela fala assim... quando ela se descreve, né, ela quer se vender, ela fala coisas maravilhosas da vida dela e depois ela se contradiz falando outras coisas. Então, o que eu observo nisso tudo? Eu observo que a pessoa não está entendendo exatamente onde ela está.
E esse é o primeiro passo, entenda onde você está, o que está faltando. O dia que você tiver coragem de admitir o que está faltando na sua vida, você vai buscar a solução. Enquanto a pessoa não entender o que está faltando, ela não vai buscar nunca a solução. Por quê? Porque ela não consegue interpretar o que está faltando. E é aí que está a grande questão, né? Nós temos que desprogramar, né, desconectar os nossos velhos padrões de pensamento, de como a gente age, de como a gente sente na vida, para a gente conseguir realmente conectar, né, se conectar com uma coisa nova, com um comportamento novo, que é o comportamento que vai levar você ao sucesso, vai levar você a coisas maravilhosas na sua vida. Então, é um processo realmente muito interessante de mudança. Gente, é possível sim mudar praticamente qualquer coisa. Eu tenho assim histórias lindas de transformações. Me chega muita gente travada, muita gente emocionalmente desestruturada, e essas pessoas mudam porque elas entendem onde está ali a luz, para que lado elas precisam olhar, como elas vão precisar se comportar a partir daquele momento. Então é possível fazer isso também na sua vida. Eu convido você a vir fazer isso. Em pouquíssimas sessões, eu deixo a pessoa definir o que é melhor, claro, eu posso sugerir, mas é você que escolhe. E a gente faz essa mudança muito rápida. Geralmente, para vocês terem uma ideia, entre 2, 3 sessões e 10 sessões no máximo. Então, pessoas, depende muito do quanto a pessoa foi significando na vida dela, né? O que ela tem ali de trava. Mas, por exemplo, às vezes se a pessoa tem uma questão pontual, um medo, uma trava específica sobre uma coisa muito clara, né? A pessoa sabe exatamente qual é a única trava dela. Por exemplo, medo de avião. Isso aí a gente faz em uma única sessão. Então, anotem aí, gente. 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. E o meu site é cristinalong.com.br. Lembrando, gente, que eu também estou lá no Instagram, no Facebook, no YouTube. Me procura lá que tem um monte de vídeo legal, tem um monte de informação legal para você começar aí a clarear, né, a sua mente, entender que você não tem um defeito, você não é uma pessoa inferior, você só não entendeu como observar a vida, como proceder, o que fazer na vida, principalmente você talvez não tenha ainda, né? Cada caso é um caso, provavelmente você ainda não tem a sensação correta para chegar onde você deseja. E aí que está, essa sensação correta é a chave, né, gente? Porque quando a pessoa ela se sente capaz, ela vai para a vida. Quando a pessoa, no fundo, ela não acredita que ela é capaz, por exemplo, ela procrastina. Então, as pessoas que procrastinam, elas têm no fundinho, lá no fundinho, muita dúvida a respeito se ela vai conseguir ou não. Elas têm dúvidas também a respeito se aquilo vai ser valoroso ou não, se fazer algo que ela precisa vai dar resultado ou não. Por quê? Porque a pessoa tem muitas vezes um histórico de frustração na vida. Então essa pessoa, ela se segura, ela evita, ela deixa pra lá. Agora, quando a pessoa ela está com a sensação correta, ela muda completamente a forma de agir. Então, isso é uma das coisas que eu trato muito lá no consultório. Então, é possível tratar ansiedades, medos, traumas em relação a algo que aconteceu. É legal a gente olhar para a nossa vida, né, entender as fases. Eu estudo com as pessoas que pegam mais tempo para fazer, né, que querem fazer o processo completo, os setênios, né, a gente vai olhar para a sua biografia. Quem é você? Por que você se tornou esse você? Quais, né, alimentos emocionais você teve na sua infância? Que fonte você bebeu? Porque se você não entender realmente por que você se tornou essa pessoa hoje, as experiências que você teve, você não vai entender o que está faltando em relação à pessoa que você quer se tornar. E você precisa entender isso para entender que nós precisamos quebrar o hábito de sermos nós mesmos. Nós precisamos quebrar esse hábito de fazermos tudo igual do mesmo jeito. Porque não dá para mudar, gente, fazendo as mesmas coisas. É insano pensar dessa forma. Você só vai mudar a sua vida quando você estiver agindo diferente na sua vida. Isso inclui seu comportamento, inclui os seus hábitos, inclui a sua forma de observar a vida, a sua interpretação, inclui o que você fala para as pessoas, inclui como você se veste. É muito legal. Nesse processo de transformação que a pessoa passa, ela muda a forma de agir, ela muda a forma de
de se colocar, ela muda a forma de se vestir, aliás, né, essas dicas todas eu vou dar para a pessoa para ela se tornar realmente e se colocar, né, na vida realmente como ela quer ser. Então é possível sim, e você ainda não conseguiu porque você tem um sentimento dentro de você que é altamente impedidor, um sentimento que faz você se sentir incapaz, faz você se sentir não merecedor. Então, por exemplo, quando a pessoa teve uma situação na vida onde ela se culpa por aquilo que aconteceu, ou por algo que ela não fez, ou por algo que ela fez errado, ou ela julga ter feito errado, o que acontece? O sentimento faz a pessoa acreditar que ela não foi uma boa menina, um bom menino. Então ela fica esperando essa redenção de alguém. E muitas vezes nessa espera, a pessoa passa a fazer papéis errados na vida, passa a fazer papel de boazinha, o papel da pessoa que se submete, o papel de alguém ali que na verdade não leva essa pessoa a lugar nenhum. Por quê? Porque está conectada a uma ideia e a uma sensação daquilo que aconteceu. Quando eu desconecto, a pessoa consegue olhar para a vida, para aquilo que aconteceu, de uma forma totalmente, com outro significado totalmente diferente, com um sentimento diferente. E quando a gente consegue olhar para o nosso passado sem sentir, sem ficar preso, sem querer consertar o passado, a gente chega na verdadeira sabedoria, né, gente? Onde a gente está conectado conosco, com nós mesmos, não com o outro mais. Então, essa conexão, ela precisa acontecer para que você chegue na sua vida. Se você não se conectar com você mesmo, com a sua essência, você vai estar conectando coisas erradas o tempo todo. Você vai estar se conectando com pessoas erradas, com sensações erradas, com jeitos de lidar com a vida que não vão levar a nada. Agora, quando a pessoa ela tá serena em relação a quem ela está segura, ela entende o caminho, ela olha sem sentir tanto, ela olha com sabedoria, né? Entendendo que ok, as coisas que ela fez e as coisas que aconteceram, entendendo que faz parte da vida, né? A experiência de evoluir faz parte da vida, a gente entender que a gente precisa sempre caminhar e cada vez nessa caminhada, caminhar para frente, cada vez nessa caminhada a gente vai evoluindo, adquirindo mais sabedoria, e não dá para adquirir sabedoria sem passar por experiências. Quando a pessoa começa a entender por outro ângulo, ela começa a se soltar daquela história na vida dela que traz só frustração, medos, ansiedades, traz uma sensação ruim. E aí a pessoa se conecta com a possibilidade nova, sentindo totalmente diferente. Então, nesse método, que chama-se método Long, eu trabalho com a hipnose, com a programação neurolinguística, para fazer você se desconectar totalmente da sensação que está fazendo você se segurar na vida. Não importa qual é a sensação, mas o que é mais comum no consultório são os medos, são as inseguranças, são as sensações de falta de poder pessoal. E quando eu conecto, né, nesse método, o método Long desconecta a pessoa, aquilo que faz mal emocionalmente, as ações erradas, ao comportamento, aos hábitos errados, e eu conecto você ao verdadeiro eu. A pessoa que realmente você quer se tornar, a pessoa que tem um comportamento diferente. E aí a pessoa volta e fala assim, Cristina, eu não sei o que você fez, mas eu estou completamente diferente. E aí você vai para a sua vida. Então, gente, anotem aí. 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. É possível fazer, inclusive, essas consultas via chamada de vídeo. Eu atendo gente do Brasil inteiro, eu atendo gente de fora há muitos anos. Então, 9 44 13 10 10 e o meu site é cristinalong.com.br. Olha só, os sentimentos e as emoções são um registro químico que fica no seu corpo das experiências. Então, quando você ativa de novo esse registro químico, pensando novamente naquilo que aconteceu, você está vivendo o tempo todo mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Quando eu desativo, você não tem mais a conexão com esse registro e você não vai ter a sensação mais. É por isso que funciona. E é isso que eu faço, né, com o método Long, onde eu criei ao longo de tantos anos de experiência essa forma de fazer rápido isso, porque a gente cria um trauma rapidamente, a gente pode criar também uma solução rapidamente. Então você vai sair do insucesso, dos medos, das frustrações e vai completamente para sua vida, para o amor,
para soluções na sua vida, para prosperidade, levando isso também para sua família. Então, gente, anotem aí, 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10 e o meu site é cristinalong.com.br, lembrando que o Long se escreve L-O-N-G-H-I. Põe lá no Google, Cristina Long, Rádio Mundial, me acha lá no Instagram, no Face, no YouTube, com certeza eu estarei lá. E é isso, pessoal. Até o próximo programa, amanhã às 7h30 da noite.